abençoado, tudo bem com você? Espero que sim. Seja bem-vindo ao meu canal Biologando com a Tia Pri. Eu preparei para vocês uma aula e postei aqui. A nossa aula de hoje é sobre o crescimento dos micro-organismos. Quando nós falamos em crescimento dos micro-organismos, nós estamos nos referindo ao aumento da quantidade de células que estão ali naquele meio. Por quê? Se esse micro-organismo está num ambiente que apresenta o alimento que ele precisa, ele vai conseguir se reproduzir. E a partir da reprodução, ele vai aumentar a quantidade de organismos num determinado espaço de tempo. Cada ser vivo precisa se alimentar, porque é a partir da alimentação que os organismos eles vão obter os nutrientes que precisam para se desenvolver. No caso dos micro-organismos, eles têm especificidade nutricional. O que isso significa? Significa que cada um tem a sua dieta preferida. Eles não se alimentam da mesma coisa. É claro que existem fatores nutricionais que são comuns a todos eles, é o que eu vou mostrar aqui para vocês, ok? Mas quando a gente conhece o que cada micro-organismo gosta de comer, a gente vai preparar um ambiente favorável para o desenvolvimento do micro-organismo que nós estamos querendo estudar, tá? Por isso que nós falamos que eles têm especificidade nutricional. E é pensando nisso que tem também diferentes meios de cultura, porque cada meio vai oferecer uma condição específica para o desenvolvimento do ser vivo que você está querendo estudar, ok? De modo geral, todos os seres vivos, inclusive os micro-organismos, vão apresentar a mesma necessidade química, as mesmas substâncias químicas. Quais são essas substâncias? As vitaminas, a água, uma boa dose de N-CHOPs, ou seja, de nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Cada uma dessas substâncias tem uma função. Vamos conhecer agora. O nitrogênio é utilizado para a produção de proteínas. Além das proteínas, que são compostos orgânicos, também o nitrogênio vai ser utilizado para a produção de enzimas, que são proteínas, mas são proteínas que participam de reações químicas, aceleram essas reações químicas. E também encontramos lá no material genético desses micro-organismos, ok? Lá no DNA, lá no RNA. Todos os seres vivos precisam do nitrogênio para essa mesma finalidade. O carbono, o hidrogênio e o oxigênio, juntos, eles vão formar compostos orgânicos no corpo dos seres vivos. O carbono, além de estar na constituição celular, ele vai fazer parte do fornecimento de energia para esse ser vivo. O hidrogênio, além de estar na constituição celular, também vai participar da manutenção do pH desses seres vivos. E o oxigênio, além de estar na composição celular dos seres vivos, também faz parte da respiração celular. Ele é um elemento primordial para a respiração celular acontecer. E através da respiração, a célula vai produzir energia. Aí, o que acontece? Existem organismos que necessitam do gás oxigênio para obter energia a partir do alimento. Esses seres vivos são chamados de aeróbios. Tem aqueles que são facultativos. Para eles, se tiver o gás oxigênio, bom. Se não tiver, tá bom também. Eles conseguem trabalhar na ausência do oxigênio, certo? Esses organismos facultativos, quando tem oxigênio, fazem a respiração celular. Mas quando não tem, realizam o processo da fermentação, que também resulta na produção de energia para o ser vivo. Mas existem aqueles que são anaeróbios. Na presença do oxigênio, eles morrem. O gás oxigênio para eles é tóxico, certo? Então, os micro-organismos são classificados
de acordo com a sua tolerância ao gás oxigênio. O fósforo ele vai ser utilizado para a produção de novas moléculas de DNA, de RNA, são os ácidos nucleicos. Além do material genético, nós encontramos o fósforo lá no ATP, que é a moeda energética da célula. É ali que se armazena a energia que a célula vai produzir a partir do alimento que esse ser vivo assimilou. Também encontramos o fósforo na composição química da membrana plasmática. Existe um tipo de lipídio chamado fosfolipídio que tem fósforo lá na sua molécula. Já o enxofre vai ser utilizado para a produção de proteínas mais complexas. As vitaminas são usadas como coenzimas, como moléculas que ajudam as enzimas a trabalharem. E a água, de suma importância, vai ser utilizada para dissolver todas essas substâncias e fazer com que elas consigam entrar na célula desse micro-organismo. Além desses fatores químicos importantes e que influenciam o crescimento dos micro-organismos, existem os fatores físicos. Estou falando da temperatura. De que forma a temperatura age? Ela age promovendo as reações químicas. Quanto maior é a temperatura, maior é a velocidade das reações químicas. Existe uma temperatura mínima de atuação. Ao você olhar um micro-organismo, ele tem uma temperatura mínima que ele consegue trabalhar. Ele trabalha de forma lenta porque as reações químicas são muito devagar. Agora, existe uma temperatura máxima. Ele consegue também trabalhar nessa temperatura máxima, mas ultrapassou isso daí, ele para de funcionar. Por quê? Porque ocorre a desnaturação das proteínas, a desnaturação das enzimas que agem nessas reações químicas. Como elas perdem a forma, elas param de funcionar. O ótimo mesmo é quando o micro-organismo atinge uma temperatura que para ele é ideal, que é a temperatura ótima. Sob essa temperatura, as reações enzimáticas elas ocorrem numa velocidade máxima e esse micro-organismo consegue realizar as suas atividades e se reproduzir de maneira rápida também. Então, cada ser vivo tem essa faixa de temperatura para trabalhar, certo? De modo geral, a maioria dos micro-organismos, eles trabalham numa temperatura que é parecida com a temperatura do nosso organismo. Tem micro-organismo que só consegue trabalhar se a temperatura for muito baixa. E tem aqueles micro-organismos que o ótimo de atuação para ele são as temperaturas muito elevadas. E o outro fator que influencia o desenvolvimento é o pH. Tem micro-organismos que são acidófilos, porque o ótimo de atuação para ele é o pH ácido. Outros têm um ótimo de atuação que é o pH próximo da neutralidade. E aí existem aqueles micro-organismos que o ótimo de atuação para eles é quando o pH está alcalino, os alcalófilos. E o que acontece quando você muda um micro-organismo de habitat? Você pega um micro-organismo que atua no ambiente ácido e coloca no ambiente básico. Ou se você pega um micro-organismo que atua no ambiente básico e coloca no ambiente neutro, faz essa mudança de pH. Tanto no pH quanto na temperatura, se você altera o ideal, o ótimo de atuação para esse micro-organismo, ele não vai conseguir trabalhar. Ele para de trabalhar por quê? Porque as enzimas que realizam as reações químicas, elas desnaturam, param de funcionar porque elas perdem a forma natural. Então, tanto o pH quanto a temperatura são fatores que influenciam a velocidade com que esse micro-organismo consegue realizar as suas reações. E, por fim, a pressão osmótica, que é o quê? A força com que a água atravessa a membrana plasmática das células.
A membrana plasmática ela é semipermeável. Isso significa que ela permite a total passagem da molécula de água. E a água sempre segue um sentido do meio pouco concentrado para o meio mais concentrado. A água vai em direção ao meio mais concentrado para dissolver o excesso de soluto que está presente nesse meio. A ideia é igualar a concentração dos meios, dentro e fora da célula, mantendo o equilíbrio. E os solutos presentes no meio? Eles seguem um sentido contrário. Eles saem do meio muito concentrado e vão para o meio pouco concentrado, ou seja, do meio hipertônico para o meio hipotônico, para igualar as concentrações. Vamos entender isso a partir de um exemplo. Imagine uma célula que foi colocada num meio muito concentrado, num meio hipertônico. O que vai acontecer com ela? Ela vai desidratar. Por quê? A água presente no interior dessa célula, ela vai para o ambiente externo, porque é fora da célula que está muito concentrado. É lá que está hipertônico. E a água sempre se movimenta em direção ao meio mais concentrado. Se você coloca essa célula no ambiente isotônico, a célula não sofre alteração. A entrada e a saída de água está em equilíbrio, ok? Mas se você coloca essa mesma célula no meio hipotônico, ela vai receber a água, vai aumentar o seu volume e, dependendo do ser vivo que você está falando, essa célula pode arrebentar. Por que eu estou falando isso? Não são todos os seres vivos, não são todos os micro-organismos que possuem uma parede celular que é rígida, protege a célula. Tem micro-organismo que só tem a membrana plasmática como envoltório celular. Acontece que a membrana plasmática ela é flexível e é sensível. Se aumenta a quantidade de água dentro da célula, a célula aumenta o seu volume, a membrana estica o máximo que aguenta. Passou do seu limite, ela arrebenta. Porém, se eu estou olhando para um micro-organismo que tem parede celular, a parede celular ela tem uma certa elasticidade, vai no máximo que ela aguenta, acompanhando o aumento do volume da célula. Porém, ela não vai se arrebentar. Olhando para um micro-organismo, se você coloca ele no meio hipertônico, o que vai acontecer com ele? Ele vai desidratar. Se você coloca no meio isotônico, está ótimo para ele trabalhar. Se você bota ele no meio hipotônico, ele vai se hidratar. Se ele não tem parede celular, corre o risco sim dessa membrana plasmática que delimita a célula dele se arrebentar e esse micro-organismo morrer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, mas se não entendeu, pode colocar a sua dúvida aqui para eu poder te ajudar. Forte abraços, fiquem com Deus e até a próxima aula com a Tia Pri.